Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, irmãos e irmãs, para celebrarmos hoje o terceiro e último dia do Tríduo em preparação para a festa do mártir São Sebastião. Marcos inicia seu evangelho com o anúncio de João Batista, que vem preparar o caminho de Jesus. Agora, os discípulos de Jesus começam a abrir caminho. Marcos, na primeira parte do seu evangelho, coloca a casa como lugar de formação e convívio das comunidades envolvidas pelo ministério de Jesus. Na segunda parte, quando vai se encerrando o ministério ao redor da Galileia, o destaque é o caminho para Jerusalém, onde se dará o confronto final com os chefes do templo. Ao longo do ministério na Galileia e vizinhanças, fica caracterizado o confronto com os chefes das sinagogas locais pelas infrações às regras de pureza, pela observância sabática, pelo jejum e pelo convívio social, bem como pela promulgação do perdão dos pecados. Jesus, por sua prática, revela que a necessidade está acima da lei. O que Jesus e os discípulos estavam fazendo em Marcos 2:23 seria perfeitamente lícito aos olhos dos fariseus se não fosse realizado no sábado. Deuteronômio 23:25. A tradição oral determinava minuciosamente o que podia e não podia ser feito aos sábados. Havia até uma lista de 39 verbos, trabalhos, que não podiam ser feitos naquele dia. 4 destes verbos, colher, debulhar, limpar e preparar, eram descrições de que os discípulos estavam fazendo ao comer. Jesus combateu a tradição judaica muitas vezes, especialmente as tradições com respeito ao sétimo dia. Há uma grande quantidade de situações onde Jesus entrou em choque com os judeus nesta questão. A seita dos chamados essênios, por exemplo, proibia claramente que um homem tirasse de uma cisterna ou fossa um animal que lhe tivesse caído. Jesus, até mesmo a maioria dos judeus, achava isto uma coisa absurda. O ritual não é maior que a fidelidade. A palavra do Cristo era maior que o ritual do sábado. O provérbio, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, é peculiar a Marcos. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. É uma clara alusão à criação. A própria ordem da criação indica que o homem era o alvo do benefício do repouso sabático. Jesus remata a questão dizendo: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2:28. A lei não existe para nos escravizar, dificultar ou impedir nossa felicidade, mas para nos fazer livres e felizes. A lei indispensável do Evangelho e que devemos trazer ao pé da letra é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eis o que devemos viver sem jamais interrogar. Observando atentamente, está claro que tanto os discípulos de Jesus como Davi deixaram de observar a lei por necessidade e não por uma atitude desrespeitosa. Lembrando que naquele tempo o povo oprimido por necessidade não observava, não cumpria a lei. Então era considerado impuro e pecador. Porém os sacerdotes,
as elites religiosas não sofriam a imposição da lei. E Jesus, com toda a sua liberdade, coloca o ser humano em primeiro lugar, acima de qualquer lei que impeça a vida e a dignidade. Jesus abre caminho para a liberdade, nos tirando a culpa e o pecado, mesmo com críticas, difamações e ameaças dos fariseus que queriam permanecer no poder, explorando e oprimindo os humildes. Ele nos deu liberdade para segui-lo com amor e assim abrir caminhos do direito, da justiça e assim alcançar a paz no mundo. Jesus nos ensina a prática da religião com bom senso, criticando quando as tradições religiosas e suas práticas se chocam com o direito sagrado à vida. Somos chamados, prezados irmãos e irmãs, a abrir caminhos, rompendo as cercas ideológicas ou materiais, armados pelo sistema de poder, para que o pão seja farto na mesa de todos. Nós estamos celebrando hoje o terceiro e último dia do tríduo em louvor a São Sebastião. Era um profissional exemplar. Chegou a ocupar o invejado posto de capitão da guarda pretoriana, em que era incumbido de zelar pela segurança da família do temido Diocleciano. Mas sua vontade de servir o exército diminuía a cada dia ao ver as atrocidades que os militares cometiam contra os cristãos a mando do governante. Muitos acabaram se convertendo ao cristianismo ao descobrir o Deus de São Sebastião. Soldados também começaram a se interessar pelas conversas do colega e decidiram abraçar a sua fé para se sentirem mais aliviados. Peçamos sua intercessão diante de Jesus por todos nós, sobretudo pelas pessoas menos favorecidas e injustiçadas deste mundo em que vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.